Oi, gente. Então, como prometido, esse vai ser o outro vídeo que eu prometi sobre mulheres. E hoje, propriamente, vamos falar da beringuela barra berengária de Castela. Espero que vocês gostem. Se inscreve no canal, deixa like aí. Do you feel the agora eu vou falar sobre a segunda mulher que eu pesquiso, né? Que é o segundo casamento que eu pesquiso. Eu tô usando mulheres aqui, mas vocês entenderam que eu pesquiso casamentos, história política, enfim. A Beringuela de Castela, também chamada de Berengária. Geralmente eu gosto de usar os nomes usados na Espanha, né? E também porque os historiadores ingleses, enfim, usam o nome Berenguela, né, para se referir a ela. Então a gente já elimina outro conflito de problemas, né, quando a gente vai estudar. Enfim, a Berenguela nasceu em 1180 em Castela, né? Ela era filha de Afonso VIII e Leonor de Inglaterra, que era a mulher que eu acabei de falar pra vocês, então ela era filha dela, né? Ok, então, Berengária, né? Berenguela, é um caso muito emblemático pra mim, pelo menos, que eu estou simplesmente apaixonado por estudar sobre ela, mas, enfim, vou contar pra vocês porque eu acho ela uma mulher tão incrível, né? Não só incrível, mas obviamente, né? Também eu sei que temos que ser críticos, né? Então ela é incrível na medida que ela pode ser, né? Não no sentido de que ela foi uma revolucionária, entendeu? Mas enfim, vamos com calma. Ela é uma rainha muito emblemática porque ela foi rainha consorte quando ela se casou com o rei de Leão, o Afonso IX, entre 1197 e 1204. E ela também foi regente entre 1214 e 1217. E ela foi rainha titular em 1217. Aí vocês vão me perguntar, tá? E o que significam estes títulos, Sofia? Bom, para quem não sabe, né, não pesquisa muito bem sobre rainhas, enfim, rainha consorte é quando a gente está falando de uma rainha que reina juntamente com o rei, né? Então é a rainha que a gente realmente conhece mais, né? Conhece bem mais. E a rainha regente, geralmente a rainha que não está governando com o rei e ela está ali justamente para passar esse trono para outra pessoa. Ou então ela está governando justamente porque o rei tem criança ou adolescente. Então nesse caso eles precisam de um regente, né? Isso daqui é muito frequente no caso da Espanha, principalmente Castela e Leão, mas principalmente Castela, porque até o Afonso VIII, ele também viveu muito tempo de regência, porque, vou contar um pouquinho pra vocês, né, o pai dele morreu muito jovem, né, o Sancho III, e o Afonso VIII, quando o pai dele morreu, ele tinha 3 anos. Então, vocês podem imaginar que a preocupação foi enorme, né, porque se esse bebê morrer, não vai ter rei em Castela, né, o que a gente faria? E também nesse período houve a separação de Castela e Leão, justamente pelo pai do Sancho III. Então, antes, né, vocês sabem que Castela e Leão eram unidas, né, era só Leão. E o avô do Afonso VIII divide Castela entre os dois filhos. Fernando II fica com Leão e Sancho III fica com Castela. E, obviamente, vocês podem até imaginar que isso gerou um conflito enorme, né? Porque o Fernando II sempre quis as terras de Castela, porque ele sempre vinha com o discurso de Leão surgiu primeiro, Leão tem a legitimidade, e também o que gerava mais conflito nesse período era Toledo, porque Toledo é uma região muito importante, principalmente por causa dos visigodos, né? Do passado visigodo da Espanha. Então, isso simplesmente foi um conflito de pelo menos uns 30 anos, né? Quase 30 anos. Na verdade, eu diria bem mais, porque além... Esse conflito é o início de todos os outros que a gente vai ter até a morte da Berenguela e depois da morte da Berenguela com o neto dela, com Afonso X. Esses conflitos ainda vão continuar, mas vou continuar aqui com a mulher, né? Era só para dar um panorama político para vocês, que é simplesmente assim, caótico. Mas eu não digo caótico no sentido negativo, né? Porque muito da historiografia, eles querem dizer que, olha, não tem rei, então é bagunça, entendeu? Faz todo mundo o que quer e tinha um momento de instabilidade política que parecia não ter fim se o rei não crescesse logo. E assim, essa visão
é muito problemática, porque a gente consegue ver que, apesar de todos esses conflitos entre os magnates, eu vou sempre colocar a referência, o que significa magnates, para vocês ligarem, né, uma coisa com a outra. Esses próprios magnates foram os que educaram Afonso VIII, foram os que criaram Afonso VIII. Então, se eles protegeram Afonso... Nossa, tem toda uma história muito legal por trás de tudo isso. E se vocês quiserem mais vídeos sobre minha pesquisa ou sobre o que vocês quiserem saber sobre a Idade Média, comenta aí pra eu saber, tá? Porque eu sou assim. Vocês precisam me contar o que vocês querem. Bom, vamos voltar pra Berenguela. Berenguela, ela foi casada 2 vezes, né? O primeiro casamento foi com o Conrado de Stauffen, ou Hohenstaufen, que é a dinastia alemã do Sacro Império Romano Germânico, né? O famoso SIRG, que a gente chama em história, né? Bom, esse casamento, ele não chegou a sair do papel. E por que ele foi feito, né? Ele foi feito em um acordo entre os pais da Berenguela, justamente porque Afonso VIII e Leonor de Inglaterra tinham um probleminha. E não era um probleminha pequeno, era um probleminha enorme, justamente falando de Idade Média. Por quê? Leonor só tinha filha mulher. E os filhos homens que nasciam morriam bebê. E morriam bebê assim, 1 mês, 2 meses. Ou então, chegava 1 aninho e morreu. E vocês sabem que nesse período da Idade Média, né, é muito difícil fazer com que as crianças cheguem à idade adulta, né? No caso, propriamente da família da Berenguela, da Leonor, da Eleanor de Aquitânia, a gente tem certa sorte, podemos dizer, porque as crianças chegam a viver mais tempo. Mas nesse caso aqui dos homens, é um azar que, meu Deus. Então, eles simplesmente fizeram esse acordo com o Conrado de Stauffen, justamente porque Afonso VIII e a Leonor já pensavam que, se eles não tivessem filhos homens, alguém teria que ter. E alguém teria que herdar esse trono. E teria que ser um homem, preferencialmente, porque esse período tem muita justificativa dos próprios clérigos, né, da própria Igreja Católica, né, dos próprios homens da Igreja Católica, de que os homens que têm que governar, e não as mulheres. Por vários fatores, e isso envolve justamente esse peso que tem no ser mulher na Idade Média, né? Principalmente falando de rainhas. Então, no caso de Castela, propriamente dito, no caso da Espanha, né? Mas Castela não tinha um problema muito grande em mulheres serem rainhas, né? Serem rainhas por si só, né? Que eu digo rainha sem um rei, né, junto. Mas não era o desejável, entendeu? Então o peso em cima disso era muito grande. E Berenguela soube muito bem o que é isso. Vocês vão saber por quê. Bom, diante disso tudo, o casamento da Berenguela com o Conrado não ocorreu porque a Leonor teve um bebê, um menino, um infante, né, chamado Fernando. Foi Fernando? Eu acho que foi Fernando. Porque são tantos bebês que, se eu errar o nome, vocês me desculpem, tá? Porque a Leonor, pelo menos, existe tantos conflitos em saber quantos filhos ela teve, que a média que imaginam é de 13 filhos. Mas, obviamente, não foram os 13 que sobreviveram, né? Foram pelo menos 6, 7, que é a média. Bom, com o nascimento desse herdeiro, né? O Fernando mesmo, os problemas que afetavam Afonso VIII e Leonor, eles deram uma diminuída, né? Porque agora tinha um bebê homem, né? Que poderia herdar o trono. Aí que entra um probleminha também. Como a Berenguela era a filha mais velha, e esses bebês homens, eles não conseguiam sobreviver muito tempo, constantemente o reino acabava sendo herdado pela Berenguela. Acabava sendo herdado por ela. Por quê? A gente imagina que eles devem fazer esse testamento, né, essa herança aí quando o Afonso morrer. Não, na verdade o Afonso VIII já pensava isso desde quando a Berenguela era só uma criança, né? Tipo, o que a gente vai fazer, né, se não tiver filhos homens, né? Então, desde sempre, né, desde muito tempo, muito anteriormente, o Afonso VIII já dizia que o reino de Castela seria de Berenguela caso não tivesse um filho homem, né? E isso é incrível, porque é totalmente uma legitimação para Berenguela, né, como mulher e como futura rainha de Castela.
Bom, diante de todo esse cenário, né? O segundo casamento da Beringuela, eu esqueci de falar, foi com Afonso IX, né, que é realmente mais conhecido, porque foi com Afonso IX que a Beringuela conseguiu essa legitimação política, né? Ela recebeu muitas terras na fronteira de Castela com Leão, o que também possibilitou ela futuramente a conseguir se manter em Castela, porque depois acontece todo um conflito, porque o Afonso VIII morre, a Leonor morre, isso no mesmo ano, e o reino fica para quem? Pro irmão da Beringuela, outra criança já, que era o Henrique. O Henrique era uma criança, tinha 12 anos, e ele não podia ser rei, porque a maioridade, falando de Castela, era 15 anos, 15, 16 anos. E aí começa todo aquele conflito que eu falei pra vocês, da regência. Então, quem vai ficar ao lado do rei, vai tomar as decisões com o rei, vai fazer o que tiver que fazer com o rei. E aí que entra o conflito de novo com as famílias magnates, né, magnatícias, que entram de novo falando, não, a gente vai cuidar do rei. Aí a Beringuela, que é irmã do Henrique, fica assim, e eu vou pra onde, né? Eu vou pra onde? E aí, gente, olha, começam mais conflitos ainda, porque aí eles expulsam a Beringuela de Castelo, propriamente dita, e aí ela vai morar nessas terras que ela tinha conseguido com o casamento com Afonso IX. Só que o Afonso IX também não apoiava muito a Beringuela, só que, por incrível que pareça, eu vou contar essa história pra vocês só pra finalizar tudo isso aqui. Eu acho uma coisa muito incrível, porque justamente no período que a Beringuela estava cercada, o chamado Álvaro, né, que é o principal magnata, que é contra a Beringuela, e ele acaba se tornando o regente, né, ele acaba se tornando um dos melhores amigos do Henrique, que é o atual rei, né, agora que eu tô falando. Diante disso, ele tá chegando nas terras onde a Beringuela tá, só que o que acontece? Existe uma história por trás disso, eu não vou contar pra vocês tudo, mas cai uma telha, ou uma pedra, os historiadores ainda têm algumas dúvidas, na cabeça do Henrique, o rei. Pois é, uma criança de 13 anos. Alguns dias depois, Henrique morre. Henrique morreu com uma telha caindo na cabeça dele. Gente, eu não consigo engolir essa história, mas é muito bom. Só que, diante de tudo isso, isso foi assim, ó, o pontapé inicial pra Beringuela. Foi assim, o que eu tava precisando, obviamente, né? Não que ela planejou isso. Porque também tem histórias assim de, a usurpadora do poder, a mulher que deu o golpe. Não, gente, não, pelo amor de Deus. Vamos com calma. Não precisamos pensar assim com esses extremismos, né? Porque também é outro problema muito grande da Idade Média. Porque as pessoas querem sempre colocar, eu quero estudar mulheres que deram golpes. Eu quero mulheres poderosas. Não sei o quê. Escute bem. As mulheres, elas têm voz. Só que a gente tem que saber aonde, quando, como, por quê. E no caso da Beringuela é a mesma coisa, né? Com a morte do Henrique, e acaba o quê? Sobrando o trono novamente para Beringuela, porque ela era herdeira oficial. Lembra, lá no passado, Afonso VIII disse que ela era herdeira? Pois ela é herdeira e os cronistas confirmam que ela é a herdeira legítima do trono. Quando eu falo cronistas, são os que realmente escrevem no período, né? Então, Rodrigo Jiménez de Herrada, Lucas de Tuy, enfim, são vários outros que, Juan de Osma. E, bom, diante de tudo isso, a Beringuela, propriamente vou falar um pouco sobre história agora, né? Historiografia. A Beringuela, ela era pouco estudada pela historiografia, pelo menos o seu ápice foi dos anos 90 pra cá. Não só ela, mas as mulheres propriamente ditas, né? Desde os anos, como eu falei, desde os anos 60, por causa dos movimentos feministas, mas propriamente dos anos 80, 90 e 2000 pra cá, o estudo sobre mulheres e rainhas, né, principalmente na Idade Média, eles vem crescendo muito, muito, e algo que eu gosto bastante. Acho que deu pra perceber que eu gosto, né? Se não deu, eu gosto muito. Bom, vou concluir com vocês. Assim como a Beringuela e a Leonor, eu utilizo muito as capitulares, né? Que eram principalmente feitas por doações, né? Que eram feitas doações. No caso da Beringuela tem um pouquinho mais de sorte, porque existe um pouco mais que a Leonor, né? Pelo menos 8, né? E eu ainda tô descobrindo todas elas. Tudo que a gente consegue descobrir sobre essas mulheres no medievo é simplesmente incrível, né? Porque
A gente fica trabalhando justamente com resquícios, né? Com pequenas notícias ou uma carta que tem uma assinatura dela pode ser o ponto-chave, entende? E eu gosto muito disso, né? É um pouco difícil, mas eu gosto bastante. A Berenguela, como deu pra perceber, né? A Berenguela ela é mais famosa que a Leonor, justamente por ela ter vivido esses grandes conflitos da história de Castela e Leão, né? E também é muito interessante porque Castela e Leão acabam se unindo em 1230, porque o filho da Berenguela com Afonso IX, que é o futuro Fernando III, também, nossa, Fernando III é famosíssimo, porque ele é simplesmente o rei chamado de Rei das Cruzadas, Rei da Reconquista, né? E também ele foi canonizado pela igreja, então ele é o Santo Fernando. Como eu estou no começo, eu chamaria começo da pesquisa, né? Pelo menos eu estou há uns 5 meses, mais ou menos, tentando compreender esses conceitos chaves, esses estudos sobre a Idade Média, a mulher no medievo, o casamento no medievo, como ocorre esse conflito, quem são as famílias, quem são as pessoas envolvidas em tudo isso. Ainda tenho poucas certezas, assim, absolutas para dizer para vocês, porque isso também não existe em história, né? Assim, certeza absoluta, né? Mas, assim, as afirmações que eu posso dizer mais certeiras para vocês, para concluir toda essa faladeira que eu falei, porque eu falo demais, né? Primeiramente, a mulher, ela possui poder de ação na Idade Média. Falando-se de rainhas propriamente, aí que elas têm voz mesmo, porque os estudos sobre outras mulheres é um pouco difícil, né? Vocês sabem que pelo menos a classe mais baixa, né, os camponeses, enfim, é algo que a gente sabe muito pouco, mas tem muitas pessoas que estão tentando descobrir, né, sobre isso, mas também é difícil, muito difícil. Se com rainha já é difícil, imagine com outras pessoas, né, de classes menores. Bom, para concluir, esses poderes da rainha, eles são ligados sim à monarquia, e elas vão muito além de ter filhos, ou ser mãe, ou ser rainha, mãe, né, que chamam bastante. Elas participam do que a gente chama de governo. Estou chamando de governo, mas eu digo a própria ação das rainhas. Então elas participam, elas estão dentro dessa monarquia. Não pensem a monarquia como, só o rei manda. Não, o rei manda uma parte. Ele não manda em tudo. Ele não manda em tudo nem na Idade Moderna, quem dirá no medievo, né? Então, eu queria que vocês tivessem isso em mente, né? A rainha sempre está ali próxima, né? Ela não é uma estátua, ela não é algo parado, é imóvel no tempo. Ela participa, ela lança documentos junto com o rei, então ela dá opinião, ela conversa com o rei, ela conversa com os magnatas, ela conversa com as famílias nobres, então ela tá dentro do contexto, entendeu? Ela tá dentro do governo, ela tá ali junto. Eu não tô dizendo que ela é igual, não é igual, não é igual. O rei sempre vai estar acima, né? Porque a gente tá falando do medievo, estamos falando de mulheres, né? Mas ela participa. Então cuidado com quem diz que mulher não tem voz na Idade Média. Mulher tem voz sim na Idade Média. E vocês têm que descobrir quais, porque são várias. As rainhas são uma voz dessas mulheres. E é a voz que eu tento notar no momento, né? E eu espero que esse vídeo ajude vocês a ter uma visão mais ampliada do medievo, né? Da Idade Média, porque onde essas mulheres exercem esses papéis como mães, rainhas, esposas, camponesas, abadesas, santas também, futuramente, né? Enfim, são vários locais de ação. E eu queria dizer pra vocês que eu quero que vocês apaguem essa ideia de Idade das Trevas. Idade Média não é uma Idade das Trevas, não é um período parado, não é um período de estagnação social. Por favor, não pensem dessa forma, tá? E eu queria dizer que a Idade Média, ela é um período de mudança, é um período de transformação, como tudo na história, como tudo propriamente da história. E eu espero que vocês gostem muito do vídeo, que as meninas também vão explicar muitas coisas pra vocês. E se vocês quiserem mais vídeos como esses, com outros amigos meus, né, ou amigas, amigos, das pesquisas que eles fazem, vocês podem deixar nos comentários. Então continua aí para continuar a ver o restante dos vídeos, tá? Referências sobre a beringuela. Também, como vocês podem perceber, a maioria das referências está em inglês e espanhol, porque realmente é a parte predominante mesmo dessa bibliografia, né? E também tem obras em português, eu vou indicar uma para vocês, mas a grande maioria é em inglês e espanhol. A que eu mais gosto assim da beringuela até agora é a da Miriam Chades, que se chama Berenguela of Castile and Political Women in the High Middle Ages.
Vou deixar tudo aqui escrito para vocês darem uma olhada. E também sobre obras, né? Sobre produzidos no Brasil, né? Tem um artigo muito legal do Adailson José Rui Berenguela, de Instrumento de Aliança e Paz, a rainha articuladora política dos interesses do Reino de Castela. Muito bom, tá? Fica aí o elogio, Adailson. E por último, o que eu realmente estou lendo no momento, que é muito bom, é o da Jana Biantini, The Queen's Hand. Vou deixar escrito aqui também. E é isso. Qualquer dúvida, comentário que vocês quiserem deixar, podem me mandar. E se vocês gostaram do vídeo, se querem mais vídeos sobre essa temática medieval, né, que é o que eu realmente estou pesquisando no momento, podem dizer também. E sugestões, temas, estamos sempre abertos, né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa deixa aí. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!